Vamos para mais um episódio do ZozaCast. Opa, Agora refletindo sobre um artigo da Exame que me deixou pensando. é mesmo. 7 competências essenciais para 2025. Nossa, 2025 já tá aí. Parece um daqueles títulos de filme futurista, né? Total. Mas, sabe, o artigo vai muito além de só listar habilidades. É quase um alerta para a gente repensar como estamos nos preparando para o futuro do trabalho. E pelo jeito esse futuro já tá batendo na porta. O artigo menciona a Global CEO Survey da PwC de 2024, Interessante. que mostra que 45% dos CEOs acham que suas empresas não vão durar os próximos 10 anos se não se adaptarem. É um sinal de alerta e tanto, né? De arrepiar. E o artigo mergulha em 7 competências que vão ser chave para navegar nesse novo mundo. A primeira delas é aprendizagem contínua. O texto destaca que, com a velocidade que a tecnologia muda hoje em dia, aprender continuamente não é mais um diferencial, mas sim a base para qualquer outra habilidade. Me diz, o que você acha disso? Eu concordo. O Fórum Econômico Mundial e o Instituto do Futuro do Trabalho já batem nessa tecla há um tempo. Aprender ao longo da vida, o famoso lifelong learning, é crucial para se manter relevante no mercado de trabalho. A gente precisa se adaptar rapidinho porque as tecnologias mudam a cada instante. E o artigo vai além, né? Ele não só diz que a gente precisa aprender continuamente, mas também dá dicas de como colocar isso em prática. Transformar o aprendizado em hábito, reservar tempo para estudar, buscar feedback. Sim, sim. E o legal é que a gente pode aprender em qualquer lugar. Verdade. Seja no projeto desafiador, numa conversa informal, até nos nossos erros. Com certeza. Aprender com os erros é essencial. A gente precisa encarar os erros como oportunidades de aprendizado, como degraus que nos levam para frente. Verdade. Mas é nessa segunda competência que o artigo destaca, liderança com mindset digital e foco humano. Me intrigou essa ideia de back to the basics. Tipo, voltar ao básico da liderança, mas como fazer isso no mundo digital? Parece até contraditório, né? É um paradoxo interessante. Tecnologia de um lado, relações humanas do outro. O artigo explica que o líder do futuro precisa unir esses dois mundos. Dominar as ferramentas digitais é importante, mas sem esquecer o lado humano dos negócios. Afinal, quem faz a empresa são as pessoas. E como você acha que a gente pode cultivar esse lado humano na liderança? Tipo, na prática, o que os líderes podem fazer? O artigo dá algumas dicas. Desenvolver relacionamentos genuínos, praticar a escuta ativa, dar feedback construtivo, criar um ambiente de confiança. Ou seja, usar a tecnologia para fortalecer as conexões humanas e não para substituí-las. Faz todo sentido. E a terceira competência que o artigo apresenta é resolução de problemas complexos e pensamento crítico. Com a automação assumindo as tarefas mais simples, o que nos diferencia é a capacidade de resolver problemas complexos, pensar fora da caixa. É aí que entra o famoso pensamento crítico. E o artigo vai além, mostrando que o pensamento crítico não é só uma habilidade intelectual, é uma competência fundamental para navegar num mundo inundado de informações e desafios. A gente precisa saber filtrar o que é relevante, questionar, analisar, conectar os pontos. É como separar o joio do trigo. Ser um detetive da informação, né? Analisar as evidências e diferentes perspectivas antes de tirar conclusões. Falando em desafios, a quarta competência, inteligência emocional e autogestão. Todo mundo fala de inteligência emocional hoje em dia, mas o que isso significa na prática? O artigo vai além do senso comum e explica que inteligência emocional não é só controlar as emoções. É sobre se conhecer profundamente, entender os outros e saber regular as próprias reações, principalmente sob pressão. Imagina, você num ambiente de trabalho super estressante com prazos apertados. Se você não tiver inteligência emocional, você surta. Verdade. Especialmente no mundo em constante mudança, a gente precisa ter jogo de cintura para lidar com as situações inesperadas. Exatamente. A autogestão emocional é a chave para se adaptar e manter o equilíbrio em meio ao caos. E a quinta competência, fluência digital e inteligência artificial. Parece que não basta mais ser só um usuário da tecnologia, precisamos entender como a IA funciona. Confesso que isso me deixa um pouco apreensiva. Calma, calma. O artigo não está dizendo que a gente precisa virar programador. Mas entender como a IA funciona e como ela pode transformar os negócios, criar valor e ampliar nossas capacidades é essencial. É pensar estrategicamente sobre a tecnologia e não apenas como operá-la. Sair do piloto automático e assumir o controle da máquina, né? Gostei dessa analogia. E a sexta competência, criatividade e inovação. Como podemos ser mais criativos e inovadores nesse mundo acelerado? O artigo dá algumas pistas interessantes. Se expor a diferentes perspectivas, experimentar coisas novas, construir um repertório rico de experiências e referências. A ideia é fazer conexões inesperadas, questionar o status quo e encontrar soluções inovadoras. É como diz aquele ditado, a necessidade é a mão da invenção, né? E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, a última competência da lista é comunicação e influência. Comunicar-se bem sempre foi importante, mas parece que no mundo digital de hoje, isso é ainda mais crucial. Como você acha que a gente pode se destacar em meio a tanta informação?
A chave é conseguir transmitir mensagens claras, concisas e memoráveis, mesmo quando o assunto é complexo. Construir conexões autênticas, mesmo nos espaços digitais, é fundamental para gerar engajamento e influenciar de forma genuína. Ser autêntico, transparente e construir conexões verdadeiras. Parece que essa é a receita para o sucesso em 2025 e ir além. Com certeza. E o mais interessante é que essas 7 competências estão interligadas, como peças de um quebra-cabeça. Elas se complementam e se fortalecem mutuamente. É como se fosse um ecossistema de habilidades, né? E aí, o que te chamou mais atenção nessas competências? Qual delas você acha que precisa desenvolver mais? Todas são importantes, mas confesso que a fluência digital e inteligência artificial me intriga bastante. A AI está avançando tão rápido que é um desafio se manter atualizada e entender todas as suas implicações. Verdade. E para você que está nos ouvindo, qual dessas competências te chamou mais atenção? O que você já faz para desenvolvê-la? Fica essa pergunta para você refletir. E no próximo bloco, a gente continua explorando essas 7 competências essenciais para 2025. Pois é, a AI não para de nos surpreender. E voltando ao artigo, ele destaca um ponto importante sobre a aprendizagem contínua. Não basta só acumular conhecimento, a gente precisa saber como aplicar esse conhecimento na prática e gerar resultados concretos. É tipo aprender a dirigir. Você pode decorar todas as regras de trânsito, mas só vai dominar a direção quando colocar a mão no volante e enfrentar o trânsito real. A prática leva à perfeição. Exatamente. Por falar em colocar a mão na massa, o artigo dá exemplos de como a gente pode desenvolver a liderança com mindset digital e foco humano. No dia a dia, usar as plataformas digitais para promover a colaboração entre a equipe, criar canais de comunicação mais eficientes, realizar treinamentos online. Usar a tecnologia a nosso favor. Mas sem esquecer do toque humano, o artigo cita a importância de promover encontros presenciais, mesmo que de vez em quando para fortalecer os laços entre as pessoas, afinal nada substitui o olho no olho, o aperto de mão, a energia de estarmos juntos. Com certeza, e falando em desafios, o artigo se aprofunda na questão da resolução de problemas complexos. Ele nos convida a adotar uma mentalidade de growth mindset, ou seja, acreditar que nossas habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e persistência. É aquela famosa frase, o que não te desafia não te transforma. O artigo incentiva a gente a encarar os problemas como oportunidades de aprendizado, a sair da zona de conforto e buscar soluções criativas. Exatamente, para isso o pensamento crítico é fundamental. O artigo lembra que a gente precisa questionar as informações que recebe, buscar diferentes fontes, analisar os dados com cuidado antes de formar uma opinião em tempo de fake news. Essa habilidade é mais importante do que nunca. É como dizia o Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E por falar em fake news e excesso de informação, a inteligência emocional e a autogestão se tornam ainda mais importantes, né? Como lidar com a pressão, a ansiedade e a enxurrada de notícias que a gente recebe todo dia. O artigo destaca a importância do autoconhecimento, identificar nossos gatilhos emocionais, nossos pontos fortes e fracos para lidar melhor com as situações desafiadoras. A prática da meditação, do mindfulness e de exercícios físicos também é fundamental para manter o equilíbrio emocional. Cuidar da mente e do corpo, afinal, não adianta ser um gênio se você não tem saúde para aproveitar os frutos do seu trabalho. E por falar em trabalho, o artigo mergulha na fluência digital e inteligência artificial. Ele explica que a IA está transformando todos os atores da economia e que a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. E não se trata só de aprender a usar as ferramentas digitais, mas de entender como a IA funciona, quais são seus limites, seus riscos e suas oportunidades. O artigo nos convida a ser protagonistas dessa revolução tecnológica, a usar a IA a nosso favor de forma ética e responsável. É como ter superpoderes, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E falando em usar a criatividade para transformar o mundo, o artigo explora a criatividade e inovação. Ele destaca que a criatividade não é um dom, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Exatamente. O artigo incentiva a gente a cultivar a curiosidade, a experimentar coisas novas, a sair da nossa zona de conforto. A criatividade surge quando a gente conecta ideias que parecem não ter nada a ver quando desafia o status quo e busca soluções inovadoras. É como dizia Einstein, a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Para fechar com chave de ouro, o artigo lembra da importância da comunicação e influência. No mundo cada vez mais conectado, a capacidade de comunicar ideias de forma clara, concisa e persuasiva é fundamental. O artigo nos desafia a sermos contadores de histórias, a usar a linguagem de forma estratégica para engajar o público, transmitir emoção e inspiração. E para isso a gente precisa dominar as diferentes plataformas de comunicação, né? Sabe, usar as redes sociais, os vídeos, os podcasts, os blogs. É como ter uma orquestra de instrumentos à nossa disposição. Exatamente. O mais importante é usar essa orquestra para comunicar mensagens relevantes que agreguem valor para o público, que façam diferença no mundo. Comunicar com propósito. E aí, o que te inspirou mais nesse mergulho nas 7 competências essenciais para 2025? O que me chamou a atenção foi a ênfase na importância do fator humano.
em todas as competências mesmo, no mundo cada vez mais digital, as relações humanas, a inteligência emocional, a comunicação eficaz, a criatividade e a capacidade de inovar continuam sendo os pilares para o sucesso. E a gente precisa se preparar para esse futuro, né? Desenvolver essas competências, atualizar nossos conhecimentos, adaptar nossas habilidades. O futuro já começou. E ele está cheio de desafios e oportunidades que cabe a cada um de nós escolher o caminho que quer trilhar. E aí, qual caminho você vai escolher, reflita sobre isso. E no próximo bloco a gente dá algumas dicas de como colocar essas 7 competências em prática. E chegamos à parte final do nosso mergulho nas 7 competências essenciais para 2025. Preparou o café? Já. O bloco de notas. Preparadíssimo. E agora é hora de colocar a mão na massa. Para tirar as ideias do papel e partir para ação. E como o artigo lembra, o primeiro passo para desenvolver qualquer competência é o autoconhecimento. Onde você está hoje? Quais seus pontos fortes e fracos em relação a cada uma dessas 7 competências? É como fazer um raio-x da nossa situação atual, né? Isso. Identificar as áreas que a gente já domina e aquelas que precisam de mais atenção. Yeah. E o legal é que, hoje em dia, tem várias ferramentas online que podem ajudar nesse processo, tipo teste de perfil, avaliações de habilidade. Exatamente. E depois de identificar os pontos que você quer desenvolver, o próximo passo é traçar um plano de ação. Definir metas SMART específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido para cada competência. É como traçar uma rota para chegar no nosso destino, né? Com metas claras e um plano bem definido, a gente aumenta as chances de sucesso. Sem dúvida. E o artigo dá várias dicas para colocar esse plano em prática. Buscar cursos online, workshops, mentorias, participar de eventos, ler livros, artigos, assistir palestras. O importante é se manter em constante aprendizado, buscar novas fontes de conhecimento e inspiração. E não se esqueça de colocar em prática o que você aprender. A prática leva à perfeição. É verdade. Experimente novas ferramentas, participe de projetos desafiadores, saia da sua zona de conforto. E peça feedback. Busque a opinião de pessoas que você admira, que são referência na área que você quer desenvolver. O feedback é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento. E lembre-se, a jornada do aprendizado é contínua. Não existe linha de chegada. O importante é estar sempre em movimento, se desafiando, buscando novas experiências e aprendizados. E o mais legal é que essa jornada não precisa ser solitária. Conecte-se com pessoas que compartilham dos seus interesses. Participe de comunidades online, troque ideias, experiências e inspire-se nos outros. E aí, o que você está esperando para começar a construir o seu futuro? É isso aí. Lembre-se das palavras do poeta português Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Nossa, que frase! Então vamos juntos navegar nesse mar de oportunidades que o futuro nos reserva. Com as 7 competências essenciais na bagagem,